fala de batismo vai começar, a gente vai fazer uma oração. E ela vai começar falando um pouquinho sobre quem nós somos. Para depois nós falarmos por quê. Por que batismo? Quem precisa batizar, não é verdade? Justamente. Então vamos orar? Vamos orar, pastor. Senhor, te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é um Deus muito, incrivelmente poderoso. E nós colocamos a nossa vida debaixo do teu poder, das tuas mãos. Sabendo que tu és o dono da nossa vida, o nosso resgatador. Reconhecemos, ó Pai, que em nós ainda há muito que ser mudado. E pedimos que o teu Santo Espírito venha nos transformar dia após dia, para que possamos viver dentro do teu propósito, do teu corpo. Nesse curso de batismo, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ensinar e nos levar a viver uma vida cristã verdadeira. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, minha gente? O Eduardo vai falar um pouquinho da nossa história, quem nós somos. A gente vai falar um pouquinho junto também. Vamos falar juntos, vamos fazer nossa live. Eu acredito que todos que estão presentes na live conhecem da história do Ministério Rema, não é? Mas nunca é demais falarmos, nunca é demais relembrarmos, nunca é demais conversarmos sobre os fundamentos que o Ministério Rema foi formado e sobre a palavra que o Ministério Rema foi formado, né, pastora? E próximo ano o Ministério Rema fará 30 anos. E aí nós vamos fazer uma baita de uma comemoração diante do trono de Deus. Estávamos conversando hoje com a pastora Cleide, que na verdade o Ministério Rema começou antes de março de 91. Ele começou em novembro de 90, né? Mas as atas tudo formalidade do Ministério foi realizada em março de 91. E é importante a gente saber a nossa história, porque é a nossa família. E você está integrando, né, dentro de uma nova família. E você precisa saber como aconteceu, se aconteceu da maneira correta ou não. Tem muita gente que entra numa igreja e não sabe como essa igreja foi fundada, se ela foi fruto de divisão, qual é a história da igreja, qual é a história da igreja. Saber. Você precisa saber o que a sua igreja crê. Tem gente que não sabe o que a igreja crê. Ele entra, começa a frequentar o culto, e ele não sabe exatamente qual que é o fundamento dessa igreja. Qual o fundamento dessa igreja, se ele está sobre rebeldia, se não está, quais são as regras desse ministério. Exatamente. Se esse ministério tem regras ou é a regra do tudo pode, né? Exatamente. Quais são as regras? Ou do nada pode também. Então, assim, é importante a gente estar até para se sentir. Ninguém tem sentimento de pertencimento sem conhecer a história. Isso mesmo. Né? Então, vamos lá. Vamos lá, pastora? Vamos começar, então. Fala um pouco da gente, da fundação do Ministério Rema, pastora. Somos uma comunidade diferente de igreja. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Que aí a intenção da igreja é outra, né? Então somos uma comunidade fundada pelo bispo João Batista de Carvalho, que infelizmente veio a falecer agora esse ano, 18 de fevereiro de 2020, mas que teve seus 40 anos de ministério. Ele fundou a igreja em 1991 e a comunidade Angélica Rema nasceu, estava o bispo, a pastora Cleide, sua esposa, a mãe do bispo, né, a minha avó, a Dona Maria Adélia, foi uma grande intercessora, muito importante também, que infelizmente também já faleceu. Estávamos eu e a Débora, né, eu sou a pastora Thalita e a Débora, e começamos este ministério em 1991. Começou na casa de uma pessoa como uma célula, e foi ficando cada vez maior. Saímos dessa célula, fomos para a Galeria Achei, né? Que também ali já começamos tanto uma igreja pequena, que lotou em poucas semanas, e uma rádio que já era nossa, porque quando estava na célula a gente tinha uma rádio na que você e a Débora Ouro falava Verde. Na rádio Ouro Exatamente. Verde, né? E deram para nós, né, meu pai, um horário de 5 horas da manhã, porque eles acreditavam que ninguém tinha interesse em ouvir sobre a palavra de Deus. E o que mais foi lindo é porque as pessoas estavam ouvindo e recebendo e vivendo muitos milagres. Nessa época do Achei, muito milagre.
E cresceu assim, foi muito pouco tempo que a gente ficou no Achei, porque não comportava. Interessante falar, né, pastora? Que quando o bispo chegou na cidade, disseram que nada aconteceria. O evangelho não cresceria. Não cresceria em São Sebastião do Paraíso, né? Uma notícia assim que às vezes choca as pessoas, quando o bispo chegou em São Sebastião do Paraíso, os números de suicídio era uma coisa absurda e até notável no Brasil. Era uma coisa altíssima em São Sebastião do Paraíso, a questão de suicídio. O Pedro fala que a mãe dele é da época da galeria, conta da época da galeria. Exatamente. E nesse tempo nós crescemos muito, saímos do Achei e entramos no que é chamado shopping. O shopping hoje é o antigo Hotel Serra Verde, onde está aquele restaurante... O Tip Top. Tip Top. Ali nós tivemos 1.000 pessoas ali. Até mais de 1.000 pessoas reunidas. 1.000 pessoas de outras cidades para assistir o culto. E às vezes, como não cabia, as pessoas ficavam dentro do ônibus assistindo de fora, né? De fora. Porque não tinha como entrar na igreja. Era, assim, incrível. Foi uma época há uma muito reportagem, linda. né? De 1 a 1.000, né? De 1 a 1.000. Em poucos meses. Em pouco tempo. Isso. E aí aconteceu o quê? Nesse tempo que nós estávamos no Achei, começamos a construir nossos templos. É muito importante uma igreja construir seus templos. É uma mensagem de pertencimento, de responsabilidade, de compromisso com as pessoas que estão naquele lugar, né? Então, nós temos muito essa mente, vamos dizer, de ter compromisso com as pessoas e com a cidade e com o lugar. Então, nós começamos a construir o templo regional. O templo regional foi construído muito rápido e foi uma grande bênção, foi milagre em cima de milagre, até a compra do terreno, milagre. O pastor já contou algumas vezes no culto, inclusive, sim, como foi essa compra. Sempre foi milagre. Que era era um terreno, bar, né? Quem tá aí que sabe, que mora na região sabe que era um bar. E Deus pediu para comprar esse terreno. Então, a igreja ela não começou assim do nada. Deus deu uma palavra, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa palavra. Nós vamos ver o versículo bíblico. A Ronilda fala que começou também, era novinha, ainda é novinha, viu, Ronilda? Né? Então, assim, daqui a pouco nós vamos dar a você o versículo bíblico que Deus embasou para começar a igreja. Por quê? Porque esse versículo pertence a você também. Que é o Atos 20 e 28, Exatamente. Né? Quer ler para nós, Eduardo? Vou ler. Atos 20 e 28. Vamos lá. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Veja que esse texto vai falar muito sobre cuidado. Por isso nós não somos uma igreja, nós somos uma comunidade, uma eclésia. É o que o Novo Testamento chama de igreja, reunião dos santos, onde os santos se reúnem, se cuidam, congregam, têm alianças uns com os outros. É mais do que ir frequentar um culto e ir embora. O que Deus sonhou, sonha e sempre vai estabelecer através da nossa vida, da Serrema, né, Eduardo? Isso. É justamente essa questão de nós sermos uma comunidade. Uma comunidade que nós precisamos cuidar de nós. O texto diz, cuidar de vós e do rebanho. Aí você fala, mas é só os pastores. Não, todos nós fomos chamados para cuidar do rebanho do Senhor. É verdade. E a Nadir fala que a igreja mais linda que ela já viu, eu também. É linda, ele está entrando uma igreja linda, em uma igreja algumas reformas e modernidades, né? E a unção que tem na igreja a deixa bela, a deixa linda. Verdade. Porque não adianta nada você ter um palácio com ouro e mármore e você não ter a palavra e você não ter o Espírito Santo, a presença de Deus ali dentro. Não vale de nada. Nós terminamos a construção da regional. A regional hoje, quem é a pastora sou eu. Hoje eu estou como pastora da regional e como presidente da Serrema. E eu estou lá, já vai fazer 12 anos. Agora em julho, dia 27 de julho, vai fazer 12 anos já. Consagrada pastora. Consagrada pastora. Está na igreja desde sempre. Agora da fundação, tô desde sempre, né? Mas depois disso nós construímos o Planalto. Quem deu o terreno e ofertou, que também foi um grande milagre, porque era uma promessa que seria uma igreja. E nunca dava certo para nenhuma igreja construir.
Mas aí deu certo para ser Rema, foi o pessoal da família da irmã Amélia, da Sandra, do Eduardo Sintra, que até hoje a família tá aí firme na presença do Senhor. A irmã Ada, é Ada, né, mãe? É Ada? Eu era muito criança, mas eu acho que é Ada. Eu acho que é isso mesmo. Eu lembro direitinho dela. É um pezinho assim. Nossa, era uma pessoa muito importante para a igreja, foi muito importante para a igreja. Essa família é muito importante, todas são. E construímos o Planalto, o pessoal achava um absurdo, porque lá não tinha nem pavimentação, era tudo terra. Olha como cresceu o Paraíso. Olha como o Pedro, Paraíso que é mais cresceu, novinho, olha só, gente. que assiste os cultos, né? Dos primeiros cultos da transmissão, ele tá falando aqui, em 2016, passa o tempo, né? Passa, minha gente. Já faz 4 anos que a gente começou a transmitir, glória a Deus. E o que hoje, pôs a igreja na tecnologia, a gente nem sabia a importância Deus já estava nos que preparando. Queria ter isso. Mas vamos lá, pastor. Daí construímos foi construir o templo do Planalto. E hoje já está até modernizado, né? Depois nós tá bonito demais o construímos... templo, ainda vai ter a inauguração, viu, Com gente? certeza. Passar essa pandemia, não é? Com certeza. Planalto que é pastoreado pela pastora Ana, Ana, pelo pastor Creuso. E fomos então para o São Judas. Na época, quem estava ali pastoreando era a pastora Cleide e a pastora Natália. A pastora Ana falou que é irmã Ana, não é Ada? Ana. Irmã Ana, irmã isso Ana. mesmo. Ada, eu acho que é outra irmã. Desculpa ter errado o nome. É irmã Ana. Nós, pastora Cleide e pastora Natália, construíram o templo do São Judas. E hoje a pastora Natália está ali cuidando do templo do São Judas. Depois nós construímos o templo do João 23 e hoje o pastor Carlos está cuidando do João 23. Eu lembrei aqui de uma coisa para falar para vocês. A igreja João 23 começou de um jeito muito diferente, porque foi através de evangelização infantil. O Ismael conta muito sobre essa evangelização, era desse tempo, né? Muitas pessoas que são adultos, casados hoje, se converteram dessas evangelizações infantis. Você tem a foto fácil? Eu tenho a foto, está Você no tem a meu... foto fácil, né? A foto está na capa do culto de gratidão. Do bispo em cima do caminhão. Em cima de um caminhão. Foi. É o verdade. Bispo em cima do caminhão. Lá do afinal que a Bíblia diz, se você procurar o vídeo do culto de gratidão, vai estar a capa, ele em cima do caminhão evangelizando, assim que começou. E foi assim João que 23. Começou o João 23. Nós também construímos algumas outras que acabaram se fundindo, né? Como São Sebastião, depois a gente acabou fundindo, entre outros endereços. E Poços de Caldas, nós estamos com uma construção em andamento. Isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ajudamos muitas igrejas. Começamos ajudando igrejas, né? O pastor chegou e ajudou a Assembleia de Deus aqui por 3 meses, se não me engano. E foi uma bênção. Então, assim, nós começamos com uma bênção. E uma das coisas que eu gosto muito de falar quando falo do começo é que quando nós tivemos a inauguração do nosso primeiro templo, o pai na fé do bispo veio fazer a inauguração. E isso é muito importante. Pastor Paulo Brasil. Pastor Paulo Brasil, que irmã falecido Ana Brasil, também. falecido. Por que é importante isso? Porque mostra que nós não começamos nada em rebeldia, nós não começamos nada rachando em nenhum lugar, fazendo nada... A gente veio debaixo de bênção e vivenciamos essa bênção. Ele abençoou o início do Ministério Rema. E por toda a vida do Ministério Rema, nós abençoamos o ministério do pastor Paulo Brasil, do seminário, com ofertas, com presença, com tudo. Então, durante todo o tempo em que ele estava cuidando da igreja, do seminário, que foram longos anos, né, de quase os 30 anos mesmo do Ministério Rema, nós estivemos ali ofertando em missões para esse pai na fé do bispo, que era o pastor Paulo Brasil. Isso é muito importante, porque às vezes você chega numa igreja, a igreja é fruto de rebeldia, de briga, disso, daquilo outro, o que você vai receber? Você vai receber tudo aquilo. Aqueles espíritos vão estar sobre a sua vida. O fruto que você vai receber é esse aí. Exatamente. Né? E na Serrema não. A Serrema nasceu com uma palavra. Não será mais uma igreja. Inclusive, então, por falar em palavra, não será mais uma igreja. Em Deuteronômio 28, né? A Bíblia descreve as bênçãos e as Deuteronômio maldições 28 está aberta embaixo de todos os nossos púlpitos. Do púlpito. Né? Ela tem um lugar específico. Está guardada ali a Bíblia.
com as bênçãos e as maldições. Todas as pessoas que forem ministrar estarão debaixo do crivo dessas bênçãos ou das maldições. Por quê? Porque nós zelamos, por isso a gente chama rema, pela palavra de Deus. E não abrimos mão dessa palavra por nada, nem para agradar ninguém. Quantas pessoas já saíram da igreja porque queriam modelar a igreja segundo a sua vontade e nós não permitimos. Porque para nós, a pessoa que não pode sair de jeito nenhum é Jesus Cristo. E nós vamos manter a sua palavra para sempre reinando no Ministério Rema. Então, uma segurança que você pode ter ao fazer uma aliança, porque quando você batiza, você não faz uma aliança, né, amor, só com Deus. Você faz uma aliança com a igreja. Então, quando você for fazer uma aliança com a igreja, saiba que essa igreja tem uma aliança com a palavra de Deus. É isso mesmo. E, inclusive, como a pastora está falando, e deu alguns exemplos, né, com a ajuda do Pastor Paulo Brasil? Pastor Paulo Brasil, o bispo ajudou chegando em Paraíso, Assembleia de Deus, Sim. assim como tantas outras igrejas, o bispo ajudou, foram muitas. Muitas igrejas. A gente a Deus. tem uma aliança lá com Portugal hoje também, e uma palavra de Deus para que a missão Reviver, tem essa unção, é o né? princípio da missão Reviver, não é? Ajudar outros ministérios, outras igrejas que necessitam de algum tipo de ajuda, de algum tipo de orientação, né, pastor? E interessante é que a gente já começou assim. A gente já começou levantando igrejas. A primeira missão foi essa, né? Foi na Assembleia. Foi na Assembleia do Então, bispo. assim, até esse pastor que estava com ele foi pro Japão para fazer missões. Então, para quem está chegando agora, esse é um curso de batismo, tá, gente? É isso aí, minha gente. Por isso que estamos contando um pouco da história do Ministério Rema, porque é interessante saber. E qual que é a importância da história, né? Como já dito, um homem ou uma mulher, um ser humano sem história é como um livro sem letras. É isso não mesmo. É? É isso mesmo. Para que serve uma pessoa sem história? Só a capa. É verdade. Não é, pastor? E lembrando aqui, o Eduardo não estava na fundação, mas hoje ele está lado a lado conosco. Não preciso estar na fundação para conhecer a história. Exatamente. Está lado a lado conosco como parte do conselho e parte adjunta conosco aqui no ministério. Então, ele não é chamado pastor, mas a maioria das pessoas o chamam. Estou para toda a obra, né, pastora? Faça o que for necessário. A função ele já faz. A função ele já faz, que é a mais importante. Que for necessário, que Deus pedir, estamos prontos para fazer, certeza. Né, pastora? Sem restrições. Com certeza. É assim que funciona. E o Eduardo vai falar um pouco pra gente agora do que nós cremos. Você sabe o que a Serrema crê? Então, nós temos um credo. É uma espécie de regimento, não é verdade, pastora? É isso mesmo, e são assim as nossas tem normas, que ser. né? Como nós dissemos, né? Você tem as obrigações dentro de uma igreja, você tem os direitos dentro de uma igreja, você tem que respeitar as normas que foram estabelecidas dentro daquele ministério. Não por seres humanos, mas por uma palavra, não é, pastor? É verdade. Então, a primeira, não necessariamente em primeiro lugar, tá? Aqui não está em ordem de importância, está apenas enumerado. Então, a nossa primeira norma é crermos em um só Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É isso mesmo. Eu vou falar o segundo. Posso falando, pastor, e você me Pode interrompe lá. quando Se necessário. for necessário. Tá, ok? O 2. Cremos da divindade e humanidade perfeitas de Cristo, no seu nascimento virginal, em sua morte por nós e por nossos pecados na cruz, em sua ressurreição corporal dentre os mortos, em sua ascensão aos céus, donde governa os céus e a terra. Em outras palavras, para ficar mais Resumindo, fácil, cremos que Jesus é 100% homem, 100% Deus aqui na terra, que ele nasceu da Maria Virgem e que ele morreu, ressuscitou e hoje está nos céus. Amém. Cremos no Espírito Santo, Deus verdadeiro, procedente tanto do Pai como do Filho, que comanda o presente, a dispensação. O que significa isso? Nós cremos que o Espírito Santo não é uma força, porque a Bíblia não diz isso. É uma energia, né, pastor? Nenhuma energia, mas que ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e ele está no tempo da dispensação da graça. Que tempo é esse? O tempo que nós estamos vivendo, em que Deus nos permite
tomarmos uma atitude para sermos salvos. A graça está sobre nós. E quem mantém isso é o Espírito Santo. E tem aquele louvor maravilhoso que eu adoro, que me ajuda a cantar, pastor, aqui, senão o pessoal vai fugir. Não é força, não é poder, mas é o Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Queremos o batismo no Espírito Santo e nos dons e manifestações do Espírito Santo, para todos os tempos e gerações até o retorno de Jesus Cristo. Exatamente. Por quê? Porque existem muitas igrejas que acreditam no Espírito Santo, mas não acreditam no batismo, e aqui falamos no falar em línguas, que é a manifestação dos seus dons. Então, nós acreditamos no dom das línguas e o recebemos. Que tivemos amplos estudos lá no espaço da Duzane, no Kaique, né? O bispo deu exatamente. O bispo e a pastora Thalita nos presenteou com um estudo bem vasto, né, pastor? E nesse curso de batismo vai ter uma aula só sobre o Espírito Santo. Então, sim, se você tem hoje é a primeira aula. Hoje é só a introdução. Mas se você tem algumas dúvidas, você vai aprendendo ao longo desse curso. Cremos nas Escrituras Sagradas, tanto no Velho como no Novo Testamento, como sendo a palavra de Deus inspirada verbalmente nos seus textos originais. Regra infalível de doutrina, crença e prática, como a tradução de João Ferreira de Almeida. Sim, nós cremos que o Antigo Testamento não ficou para trás. A Bíblia toda, ela não é inspirada no sentido de seres humanos escrevendo. O que cremos é que a Bíblia é a palavra de Deus. Dizemos isso no nosso estatuto, no nosso regimento. Por quê? Porque muitas pessoas dizem que são homens que escreveram a Bíblia. E nós cremos que foi Deus que escreveu, que ditou, que colocou, que inspirou. Então veio de Deus. Embora homens tenham sido usados, tudo veio de Deus. Com certeza. Não houve invenção lá, como alguns teólogos, até famosos, né, e colocam, né? Sim. Não, mas isso foi invenção de alguma pessoa lá que teve a mentalidade fértil para escrever. Bota fertilidade. Não é verdade, pastora? Se não fosse uma revelação divina... Não tem como. Revelação divina. É o que nós cremos. Agora a gente fala, né? Cremos que a revelação doutrinária está completa de Gênesis a Apocalipse, não havendo necessidade de novos ministérios para revelar novas doutrinas ou mesmo unificar a doutrina e a prática da Igreja do Senhor. Porque muitas igrejas assimilam outras revelações além do que está escrito e compilado na Bíblia. Assim como a Igreja Católica tem os livros deuterocanônicos, que são livros que foram colocados depois do cânon bíblico. São as epístolas, pastora? São epístolas, sim, católicas, né? Católicas, sim. Então, são outros livros que foram acrescentados, que o cânon não aceitou como sendo parte do que seria o livro bíblico sagrado. E mais também tem os mórmons que usam livros como texto bíblico de pessoas, e nós não aceitamos nada disso. Nós não aceitamos nenhum tipo de livro humano, só a palavra de Deus, para entendermos a palavra de Deus. A Bíblia está aí, Gênesis, Apocalipse. Cremos no homem criado por Deus à sua imagem e sua semelhança, como espírito, alma e corpo. Uma tricotomia, que o homem pecou e que, portanto, abriu o caminho não somente para a morte física, como também para a morte espiritual, com a sua separação de Deus, e que todo ser humano nasce com uma natureza pecadora, e que aqueles que alcançam a responsabilidade moral tornam-se pecadores em pensamento, palavras e atitudes. Exatamente. Nós cremos que fomos feitos imagem e semelhança de Deus, e que quando entrou o pecado, houve aí uma separação. Então é necessário arrependimento. Muito, o bispo falou sobre isso também, muitos estudos tivemos, a pastora Thalita, sobre a semente adâmica, né? A semente do pecado, não é verdade, pastora Thalita? É isso aí. E para isso precisamos morrer espiritualmente e nascermos de novo, não é? É isso mesmo. Cremos na volta de Jesus para arrebatar corporeamente a sua igreja, antes da grande tribulação e depois da grande tribulação, para instalar no ministério, inclusive as lives sobre o Apocalipse. Para quem não assistiu, está gravado
tem que assistir, que é uma benção, um estudo tremendo, né, pastor? Aqui nós falamos antes da grande tribulação e depois, porque Jesus virá arrebatar a sua igreja na grande tribulação e no milênio ele voltará para reinar na Nova Jerusalém. Isso. Cremos na salvação pela fé em Cristo Jesus ou novo nascimento. Exatamente. Que a gente falou um pouco aí em cima, né? Cremos na ressurreição no corpo de Jesus Cristo, sua vida presente como sumo sacerdote e nosso advogado. Aqui, que eu li anterior, cremos na salvação pela fé em Cristo Jesus ou novo nascimento. Quem é do ministério de sendo batizado conhece muito bem do que se trata, né? Você quer falar alguma coisa aqui, pastora? Não, eu acredito que está tranquilo. Cremos nas boas novas ou no evangelho completo. Perdão dos pecados. Libertação da velha natureza ou do velho homem. Cura para a alma e para o corpo, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por que nós colocamos isso? Porque tem muitas igrejas. Porque tem muitas igrejas que não acreditam que Jesus pode curar, que Jesus pode libertar, que Jesus pode transformar, que as pessoas vão estar na igreja, aceitar Jesus e suas vidas não vão ser transformadas. Nós não acreditamos nisso. Nós cremos que o mesmo Jesus que pisou na terra continua sendo o mesmo Jesus que está sentado do lado de Deus Pai e ele continua curando, libertando, transformando, tanto que você que está aí é exemplo vivo do que Deus pode fazer na vida de um ser humano. É verdade. Cremos no batismo por imersão, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e de todos os que evidenciam fé com Cristo Jesus. Falar batismo por imersão parece até difícil de entender por que falar isso, já que a palavra batismo significa imersão. Frisamos a palavra imersão aqui porque muitas pessoas acreditam em batismo por aspersão, que é só jogar umas aguinhas assim e tá batizado. Inclusive tem gente sendo batizada pelo computador, né? Eu vi. Nossa, você viu? Meu Deus, eu não vi não. Ninguém viu? Sério? Não. O pastor jogando água assim... A água nem chegou, né? Porque não. Jogou água na tela do computador. Batismo virtual, eu vi. Isso não existe. Batismo precisa ter imersão. Por quê? Porque ele significa sepultamento, imersão. Tem que ser coberto. Tá certo? Inclusive Jesus, né? Sim, Jesus foi imergido. Jesus foi... outra coisa. Tem gente... A gente vai aprender, mas já vou falar. Tem gente que fala, tem que ser em água corrente. Não precisa ser água corrente, porque quem leva nossos pecados é Jesus, não as águas. O batismo é só um símbolo. Sim. Cremos que o Espírito Santo é uma pessoa divina, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Revela Jesus Cristo, ensina a verdade, reprime o mal. Leva os cristãos a uma vida de oração e serviço. Está sempre presente na vida do cristão como confortador e sustentador, intercedendo pelos cristãos com gemidos e inexprimíveis, e que o orar no Espírito, ou seja, em línguas, edifica a santíssima fé dos cristãos. Amém. Amém. Cremos na Igreja como a comunidade dos salvos, corpo de Cristo, composta por todos os cristãos verdadeiros em Cristo Jesus, tanto no passado, presente e futuro, nos céus e na terra, e que é a noiva de Jesus Cristo, da qual ele é o cabeça. A importância da existência da igreja. Por que nós cremos? Porque ela é o corpo de Cristo. E é impossível eu ser corpo sozinho em casa, ser membro sozinho em casa. Eu preciso estar conectado. Tem que ter conexão à igreja. Precisa haver conexão. Essas pessoas que falam que Deus está em todos os lugares, Deus está em todos os lugares, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas ele não se conecta. Mas ele não se conecta com você em todos os lugares, você precisa da igreja. Nós falamos numa live, nós citamos, o bispo falava muito, para acender a luz da sua casa você precisa do interruptor. Sem o interruptor a luz não vai ser acesa. Tá bem? Então você precisa desse interruptor para que a sua luz seja acesa. Você precisa da igreja, você precisa ir na igreja. Fazer parte do corpo da igreja. Não é, pastor? É isso aí. Cremos na necessidade e possibilidade em Jesus Cristo de uma vida santa e separada, dedicada em primeiro lugar ao reino de Deus e sua justiça, através do poder do Espírito Santo. Porque muitas pessoas não acreditam, elas acham que elas não conseguem viver sem o pecado. E a palavra de Deus diz que nós fomos livres do pecado em Cristo Jesus.
Cremos no juízo vindouro e condenação eterna após o milênio de todos os que não creram e não aceitaram Jesus Cristo como seu único e eficiente Senhor Salvador. É isso mesmo. Cremos que existem duas ordenanças: o batismo nas águas, que é por imersão de um cristão para se unir a uma comunidade local, e a ceia do Senhor, que é um culto memorial que celebra o significado de sua morte até que ele venha, e que deve ser precedida pelo batismo por imersão e autoavaliação do cristão. É isso mesmo. Nós entendemos que toda pessoa na igreja só vai passar por dois símbolos que são bíblicos: batismo e santa ceia. Os demais não são bíblicos. Então tem muitos assim atos, né, que eles colocam como santos dentro das igrejas que não são. A única coisa que Cristo estabeleceu foi batismo e santa ceia. O resto... A gente tem uma pergunta aqui, que é Isabelle Is. Ela pergunta se Jesus voltará em qual selo e qual selo estamos. Aí você precisa assistir a live do Apocalipse. A live do Apocalipse. Não deixe de assistir, você vai entender tudo certinho. Exatamente. Nessa mesma plataforma, você desce aí os vídeos, vai em vídeos e tá aí o textinho certinho. Cada live você vai encontrar. Tá tudo nomeado, tá tudo bonitinho. Se alguma coisa não tiver nomeada, fale conosco. Ajuda a gente que a gente vai lá e melhora aí o índice para você encontrar. Cremos na possibilidade de salvação e recuperação completa de todo ser humano, não importando que seja ou tenha sido, e que todos devem ter uma chance de recuperação na vida. É isso aí. Cremos que as Escrituras não ensinam e nem incentivam o uso de bebida alcoólica ou qualquer substância que possa fazer mal ao corpo e ao espírito humano. Por que nós colocamos isso? Porque muitas igrejas são a favor do uso de bebida alcoólica. Porque citam alguns textos de Paulo dizendo assim que você só não pode prejudicar o outro, mas se aquilo não te causa nenhum mal, você pode fazer. E nós acreditamos que a Bíblia não ensina e nem incentiva que as pessoas sejam usuárias de qualquer coisa, mesmo que não seja só bebida alcoólica, mas qualquer coisa que venha a ser vício. Tá certo? O pastor hoje tá um pouco sem voz, que ela fez live o dia todo. E eu acho que a minha garganta um pouco cansada. Glória a Deus. Mas é isso mesmo, minha gente. Vamos lá. Porque... Acabou? Nosso último princípio. Então vamos lá. Cremos que a comunidade evangélica Rema é uma congregação de cristãos batizados por imersão, observante das ordenanças e privilégios e responsabilidade dos termos bíblicos. Nós somos guardiões da palavra de Deus. Antes de adentrarmos aqui, o Pedro faz uma pergunta. O batismo se encaixa no batismo nas águas e no Espírito Santo? Acho que a pastora vai... sim. O Você quer falar desde já? Pode ser. O batismo nas águas, ele exige o batismo no Espírito Santo. Então, dentro desse curso, você já vai ser levado a compreender tudo isso. Tá certo? É o curso de batismo nas águas. Mas para sermos batizados nas águas, você vai entender por que precisamos do batismo no Espírito Santo. Agora, mas cena para os próximos capítulos. Vamos perguntar por que eu devo ser batizado. Fala pra gente, pastora. Vamos lá. Em Mateus capítulo 3, se você quiser anotar, depois a gente vai liberar a apostila, tá, gente? Isso. Então vai ficar mais fácil para vocês. Eu vou estar liberando essas apostilas. Apostila maravilhosa. A apostila tá muito legal. A partir da semana que vem já estará disponível com o seu pastor para você pegar a sua apostila. Vai ser física, pastora, né? Vai ser física. Tira física, tá, gente? Você virtual, precisa poder riscar, fazer o que você quiser. Tem até lugarzinho para você fazer anotações e tudo mais. A partir da semana que vem você já consegue pegar a sua apostila. E por falar em físico, na live de quinta daremos novidades sobre o livro físico. Isso daí, minha gente. Então anota aí enquanto você não Mateus tem a sua apostila. Mateus 13 de 13 ao 17. Ali ele vai deixar muito claro a importância de você fazer uma aliança com Deus. Por que será que eu tenho que fazer uma aliança com Deus? Quem que foi muito importante na nossa história que se batizou? Jesus Cristo. Jesus Cristo começou
o seu ministério passando pelas águas. Mas ele era Deus? Não, mas ele também era homem? Exatamente. Como 100% homem, ele estava descendo as águas, dizendo que ele estava debaixo do arrependimento de Deus e que ele tinha uma aliança com Deus. Tanto que no momento em que ele passou pelas águas, os céus se abriram, desceu uma pomba do céu como um sinal do Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo é uma pomba não, tá, gente? Tem gente que fala que o Espírito Santo é uma pomba. Não é. Ele veio como um sinal dizendo o céu: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Então é muito importante nós entendermos que basta eu ir na igreja e não ter uma aliança. Quem não tem aliança não tem direitos. Nós falamos muito sobre aliança na live passada. Exatamente. E continue acompanhando as nossas EBDs domingo 9 horas da manhã, porque nós só começamos a falar sobre aliança. Exatamente. E você que vai passar pelas águas, você precisa saber muito sobre aliança, porque é exatamente isso que você está pretendendo fazer. Está prestes a fazer, né? Aliança. Muito sério. E como nós dissemos, a aliança, assim como a igreja, te dá deveres, te dá obrigações e também direitos e privilégios. Exatamente. Como nós dissemos aqui. Mas não te dá só direitos e privilégios, também te dá deveres e obrigações. Exatamente. Nós estamos... É não uma via chamando... de duas mãos, né, pastor? É isso aí. Nós não estamos chamando para participar de um clube. Não. Nós estamos chamando você para participar de uma família, que é a família de Deus. E para entrar para a família de Deus é necessário uma aliança. Uma aliança. Daí você pode perguntar, e por que eu preciso participar de um curso de batismo? Vamos chamar de curso de batismo, né? Por que eu preciso fazer isso? Simples. Para você não entrar seco e sair molhado. É verdade. Para você não nadar na piscina. É verdade. Ninguém quer que você nade na piscina. Ninguém quer que você tome um banho. Que muitas pessoas é isso. Ela não tem fruto, ela não tem mudança, ela não tem a noção do que ela está fazendo. E a palavra de Deus fala que em nós deve ser encontrado frutos de arrependimento. E o batismo exige isso. Muitas pessoas dizem, eu vou batizar que daí eu vou mudar de vida. Não. Muda-se de vida e aí se batiza. Até aqui a palavra de Deus em João capítulo 1, 29 diz o seguinte: no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque quando eu tenho a presença de Deus manifesta na minha vida, o Espírito Santo de Deus tira o reino das trevas e estabelece o reino de Deus em nós. Ele tira o pecado de nós. O pecado não é um ato pecaminoso, é um espírito, tá certo? E ainda, eu ia só citar aquele textinho. Volta aqui. Gostaria que você lesse também Romanos 10, 10. Lê aí pra mim, Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, o que acontece? O batismo é uma confissão diante de muitas pessoas de que você tomou uma decisão que não pode ser voltada atrás de estar em aliança com Deus. É isso mesmo. E Pedro, a apostila provavelmente vai estar lá disponível, você vai poder pegar com a pastora Regina, sim. Com a pastora Paula. Com a pastora Paula? Isso, a pastora Paula que está responsável pela parte do curso de batismo. É isso aí. Daí você estava falando até, né, pastora, e é interessante sobre o batismo de imersão, sendo que tantas outras denominações fazem outras espécies de batismo, né? A aspersão. A aspersão é quando a pessoa dá aquela... Aquilo que eu estava falando, jogadinha né? d'água. Imersão. Por quê? Porque sepultamento. Você enterra uma pessoa e deixa um pedaço para fora? Você só joga um pouquinho de terra na pessoa e pronto? Não. Batismo é o quê? Sepultamento da velha vida. Então a pessoa tem que entrar todinha debaixo d'água. Todo embaixo d'água. É um símbolo. Agora tá chique, né? Tem uma piscina boa, mas já foi batizado em piscinas menores. Eu fui batizado num lugar pequeno, mas glória a Deus, eu fui imerso e o Espírito Santo atuou da mesma forma, né? Exatamente. E a Débora achou esses dias aqui a minha foto, já do dia de que ele 6 batizou. anos, né? De batismo. Ah, tá. Olha, a foto do primeiro batismo Tá. da igreja, que bênção. E a Débora achou a foto do meu batismo, 6 anos, e tava Vamos passar frio, rápido, tava né? frio. Voa! Tava um gelo, gente. Voa. Tava um gelo.
Voa, pastora. Então, se você fala, eu fui batizado por aspersão, então você não foi batizado. Batiza de novo. Seja humilde. Se você veio de outra igreja e você acha que o seu batismo... Você não estava preparado, Você né? não estava preparado para o seu seu batismo não foi válido. Seja humilde. Faça o curso de batismo. Batiza novamente. Não é? Tem uma perguntinha aí. Por favor, mesmo que não for batizado, vai poder ter direito de pegar esta apostila? Sim, você vai poder adquirir. Vai ter só o custo da impressão mesmo, vai ser bem tranquilo. Quem quiser pegar a apostila, pode ficar à vontade. Converse com o pastor do seu endereço e diga a ele que você quer uma apostila. Aí eles só vão me dizer a quantidade que eu vou precisar entregar em cada endereço. Vamos lá, pastor. Decisão do batismo é uma decisão secreta ou pública? Você é um agente secreto? Ou você tomou uma decisão pública? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu sou batizado na igreja, todo mundo sabe que eu sou batizado. Mas fora, ninguém sabe que eu sou crente. É o crente vergonhoso, vergonhado. É o crente agente secreto. Tem crente secreto. Sai na rua assim, né, pastor? Ninguém sabe que ele é crente. Sai na rua assim, né, pastor? Vai na igreja assim, escondido. Vai escondido Assim, na igreja. A nossa decisão de batismo, ela é pública. Tem que ser uma alegria, tem que ser uma honra. Exatamente. Se fosse na África, estaria todo mundo dançando, Nossa, ia ser pulando lindo, e né? cantando. Sabe que a gente tem uma regra na igreja, Né? né? Tem que ter festa no dia do batismo. Tem que ter. Tem que ter. Já faz quantos anos que a gente faz festa no dia do batismo? Nem sei. Todo dia de batismo tem festa na igreja. Por quê? Porque se tem festa no céu, tem festa na terra. Né? Então a gente sempre faz, mesmo que de uma maneira simples, a gente faz festa junto com o povo. E é legal que porque batizou. muita gente do ministério vai acompanhar o batismo. Eu acho isso fantástico, né? Leve sua família, é uma decisão pública, é como um casamento, minha gente. Vai família, vai pessoa, até pessoas que são ímpias vão ver você passar pelas águas. É uma decisão pública sua. É um testemunho seu dizendo que a partir de agora você faz parte da família. O Duarte falou de que Deus. se ele pudesse, ele batizava novamente, que é muito bom, é muito bonito batizar. E a Tárcia falou que batizou onde hoje é a bateria do grupo de louvor. A Tárcia disse que batizou lá na igreja, onde hoje é a bateria. Ah, é verdade. Tinha um batistério ali no púlpito. Tinha um Tá batistério lá, ali. tá. Ele tá lá ainda, né? Ele Tá lá, coberto, mas né? Ele tá coberto. Tá É coberto. porque hoje é tudo carpete, então é meio complicado, né? Fazer o batismo ali em cima. É difícil, é muito complicado. E hoje a gente tá fazendo o batismo na casa do irmão Antônio, né? No caso do irmão Antônio, agora como vai ser todas as igrejas batizando juntas, aí nós vamos precisar de um lugar outro maior. lugar, né? Um lugar maior, a gente vai achar um lugar Senão o maior. irmão Antônio fica bravo com a gente. Já tava bastante Não faz gente na bagunça. casa dele, né? E faz mesmo, Mas a né? piscina da casa dele, uma das maiores intenções que ele fez foi para os nossos batismos. É verdade. E Deus tem Uma recebido piscina isso. grande, uma piscina maravilhosa É que ele verdade. fez. Deus honrou com uma piscina pequenininha lá de 40 metros quadrados. É né? isso aí. O Rogério fala que já é batizado, mas tá adorando a live aqui. Benção, mas é muito bom mesmo, né? É muito bom A gente conversar poder sobre falar Deus, as sobre coisas isso. da igreja, é sempre maravilhoso. É muito bom. Não é? Você pode ser batizado, que é bom da mesma É isso forma. mesmo. Eu estou até aqui online já pedindo para que nossa liderança, por favor, vamos montar aí uma bata nova, atualizada, para a gente fazer batismo aí, esse nosso próximo batismo, hein, mãe? É verdade, ia ser muito Hein? interessante. Hein, mãe? Fazermos uma bata nova, né, Débora? Uma bata nova, porque com logo novo da igreja. Vamos correr atrás disso. Vamos correr atrás disso, meu povo? Vamos correr. Bom, nós estamos com a nossa introdução praticamente pronta aqui com você. Né? Todos sabem dos princípios da comunidade evangélica Rema, não só em São Sebastião do Paraíso, mas em todo o Em qualquer Brasil, lugar. em todo o mundo. Onde tiver uma ser rema, vai ser isso daí. Onde tiver, vai Só- ser isso. Exato, só quero frisar algo que eu gostaria muito que ficasse no seu coração dessa introdução. Nós, como comunidade, fomos chamados a cuidar uns dos outros, de nós mesmos e uns dos outros. E que esse seja um despertar no teu coração. Porque a nossa sociedade ela tá tão egoísta, tão individualista,
embora pareça que se importa muito pelas redes sociais e tudo mais, não se importa. A verdade é que nós estamos muito afastados, desconectados, não é verdade? É verdade. E nós fomos criados por Deus a ser rema para sermos cheios do calor da presença de Deus. Eu creio que a rede social, na verdade, pastora Thalita, ela mais separa do que agrega. Você vê que é cada um pensando em si, querendo mostrar a si, e não pensando no outro, não querendo de fato se relacionar com o próximo. Então, estabeleça em você a atitude relacionável. Eu já falei isso em algumas lives, eu e o Eduardo, a gente volta a repetir. Às vezes a gente fica esperando que o outro venha nos cumprimentar. Seja você a pessoa que vai fazer amizade, que vai fazer parte, que vai ser comunicativo, que vai ser simpático. Seja uma luz dentro da igreja. Seja uma luz na vida das pessoas. Receber quem está chegando, os novos visitantes. Exatamente. Porque é muito difícil para mim, para a pastora Thalita principalmente, a gente conseguir dar atenção para todo mundo, ainda mais para quem está chegando no ministério. Exatamente. Às vezes a pessoa que está indo na igreja mora perto da sua casa, você conhece do seu trabalho, de algum lugar. Então, assim, abra o seu coração para ser uma comunidade, para abrir a sua vida. Então você vê que tem um visitante lá, chega, seja cordial, simpático, dê um sorriso, né? Pergunta se está precisando de alguma coisa. Troque coisa. números de WhatsApp. Porque está começando lá, então faça ele se converter de forma genuína para um dia estar sendo batizado assim como Vamos você. trazer essa noção de comunidade para dentro da nossa vida, nossa vivência. Até da minha pergunta, qual é a origem do nome da comunidade? Comunidade Evangélica Rema. Rema como? Rema é a palavra usada em Romanos 10 para dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra. A palavra que está escrito ali, palavra, no grego é rema, que significa revelação de Deus. Então, assim como você viu no que a gente crê, quando a gente fala rema, nós estamos falando que nós vamos viver debaixo da revelação da palavra de Deus. Tá certo? Isso mesmo. Então, nós somos rema, nós somos palavra revelada de Deus. E o Afonso Júnior fala aqui, sempre somar, nunca dividir. É isso aí, jamais dividir. Vamos ser bênção dentro do ministério. Deseje que o ministério cresça. Todos os nossos interesses, nós queremos que eles cresçam, mas que eles cresçam muito, porque nós queremos que o reino de Deus cresça muito. Então, faça tudo para o ministério crescer, porque se o ministério cresce, você cresce, porque nós somos o corpo de Cristo. Justamente isso. Exatamente. Justamente isso. Lê de novo para nós, o tema da fundação do ministério está em vermelho aqui, ó. Atos 20 e 28. Atos 20 e 28. Esse é o seu versículo também, viu? Você quer ser rema? Esse versículo é nosso. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele rasgou com seu próprio sangue. Que ele resgatou com seu próprio sangue. Perdão. O cérebro faz isso, né? O cérebro confunde a gente às vezes. Entenda uma coisa. Nós contamos muito por cima a história do Ministério Rema, senão a gente ia ficar horas contando aqui a história. Mas eu gostaria que você jogasse um desafio para você. Qual o próximo capítulo da Rema você vai escrever? O que de tão grandioso Deus vai fazer através da sua vida dentro do Ministério Rema? Deus separou algo grandioso para fazer através da sua vida. E que sejam capítulos abençoados que Deus vai colocar você ali. Amém? Amém. Na semana que vem nós vamos falar sobre o batismo. Tudo começou. Como tudo começou. Vou entender um pouco do batismo. Aí você vai entender direitinho. Hoje é só a introdução. Mas a semana que vem é o batismo, como tudo começou. E essa semana eu já vou deixar disponível para vocês as apostilas. Então, hoje, na hora que acabar a aula, já manda uma mensagem pro seu pastor e fala, pastor, eu preciso da apostila. Ó, a Débora dando um oi. Conseguiu. Ela conseguiu essa aqui foto uma... é da primeira Santa Ceia. Uma relíquia aqui, olha que benção. Relíquia, hein? Olha que maravilha. Mostra Vamos ver se dá pra vocês verem. Vamos ver se eles vão conseguir enxergar, porque eu acho que tá... Sombra e tudo. Veja aí ali, ó, Débora. Abaixa um pouco.
Isso, acho que deu pra ver. Agora deu. Aqui o bispo aqui, ó. Eu vou Relíquia, passar, hein? que tem mais foto. Peraí. Chega aqui que eu vou passando. Eu vou ficar de suporte aqui. Pera aí, deixa eu só apoiar aqui. Aí. O primeiro Aqui é o batismo primeiro da igreja. batismo que aconteceu na igreja. Tá todo mundo conseguindo ver? Tá. Esse aí Aqui é o shopping. shopping. A igreja do shopping. Aqui a igreja do shopping, acho que não A dá pra ver, igreja do já tá shopping lotada. dentro, mas é muito grande, né? E aqui a construção da A regional. construção da regional. Aqui a pastora Thalita. A pastora Thalita é essa criatura pititica. E eu aqui. A Débora é outra criatura. Depois foi só a gente- essas que eu consegui pegar Depois a agora. gente mostra mais fotos pra vocês. Durante o curso de batismo a gente vai mostrando mais fotos. Então, minha gente, ó, manda uma mensagem no WhatsApp ou liga pro seu pastor e fala: pastor, eu vou precisar da apostila. Por quê? Porque os pastores me avisando até sexta-feira, no final de semana, na reunião de pastores, eu já entrego para eles as apostilas bonitinhas e na terça-feira você já estará com a sua apostila na sua mão. Tá certo, minha gente? Amém, né, pastora? Amém. Já vamos correr atrás dessa apostila, porque é muito bom vocês acompanharem com a apostila na frente de vocês, É isso aí. né? Gente, que Deus abençoe muito a terça-feira de abençoe a vocês. todos. Que vocês sejam muito abençoados. Amanhã, hoje é dia 30. Virada do primeiro semestre do ano 2020. Verdade. Deus liberou uma palavra profética. Deixei lá no Stories pra vocês, Isaías 43. Se você não leu, lê lá. E amanhã tem uma pregação de Deus em cima dessa virada. Vai perder? Não vai, né? Então, que Deus te abençoe muito. Abençoe Deus todos abençoe nós. a todos. Até quinta-feira, nossa live de quinta. É isso aí. E E o quinta-feira culto tem de novidade, amanhã. E hein? amanhã, culto. Amanhã é culto, 7h30 da quinta-feira noite, tem culto novidades. 7h30 da noite amanhã aí em São Sebastião do Paraíso. Né, pastora? É isso aí. Que Deus abençoe. Amém. Um Até beijo. quinta, em nome de Jesus. Tchau, tchau. tchau.